Uma coisa que eu me questionava muito, e ainda me questiono, e que estilo de vida eu quero viver daqui 5, 10, 15, quando eu tiver filho, quando eu tiver família. Na época, trabalhava segunda a sexta no estúdio, fazendo 8, 10 sessões por dia. Sábado de manhã, o dia que bombava o estúdio, saía, ia para um aniversário infantil, saía correndão do aniversário para pegar o restinho do making-off, começar a cerimônia, fazer um casamento, no domingo batizado, domingo de tarde, aniversário infantil, e segunda começar de novo. Sim. Uma grande quantidade de trabalhos, mas que a longo prazo eu comecei a entender que isso não seria saudável para minha vida. Em algum momento eu não ia poder fisicamente me cuidar, ou ter tempo para mim ou para as pessoas que eu gosto. Sim. Ou até mesmo tu encher o saco daquilo em algum momento, né? Dizer, tá, chega. E transformar o que é uma paixão, que é a fotografia, em algo que eu ia odiar, talvez. Isso me levou a entender que se eu quisesse ter a excelência dos profissionais que eu me inspirava, eu também precisaria mudar a forma de trabalho. Por isso que fui conduzindo tudo até chegar como as coisas são hoje. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com mais um episódio da Infocast, episódio número 16. Então, vamos lá para mais um bate-papo. Eu sou o Matheus e... Sou o Eduardo. Eu sou o Lucas. Calma! Calma! Logo iremos apresentar o nosso convidado, né? Passar a bola para ele aí. E, enfim, sejam bem-vindos todos novamente. Vai lá, Duda. É isso aí. Bem-vindos então todos. Sem demais delongas, vamos apresentar nosso convidado. Então hoje temos aí mais um convidado aí super... Hoje é o primeiro convidado, na verdade, da fotografia, né? O primeiro. Desde que a gente fundou o podcast, a nossa ideia era ser bem diversificado, assim. E o primeiro fotógrafo na nossa lista é o excelentíssimo... Teve o Vanassi já? Ah, mas não conta. Ah, mas o Vanassi é um caso à parte, né? Quando fotógrafo bom. Entendi. Cara, o Eduardo é um misto de coisa. Ele vende apartamento, ele fotografa, ele faz marketing, ele faz um monte de coisa, né? Ele comprou um puteiro também. Ele viaja de motorhome. Tudo tão mix. O homem é 300 funções, né? É que nem um bombril, né? E então, primeiro, fotógrafo, uma baita referência, eu acho, pra nós aqui, né? Pra mim. Com certeza. Sempre foi. E eu sempre dizia pra ele, digo, pô, tu tem 24 anos, cara, E uns 30 de fotografia. E 20 anos de fotografia tem 24 anos, né, cara? Eu falava isso faz tempo, né? Mas, enfim, né? Uma baita referência pra mim e é o fotógrafo do meu casamento, né? Então, olha ali, acho que eu sempre disse que eu tenho os top 5 fotógrafos e o Lucas tá no top 5, sempre né? Sempre esteve no top 5, né? Então, vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho. Acho que a gente tem bastante assunto aí pra discorrer aí, mas vou deixar o Lucas se apresentar e falar quem que é o Lucas. Muito bem, e é uma boa pergunta, né? Primeiro quero agradecer a vocês pelo convite, eu não sabia que era o primeiro fotógrafo também, achei que tinha passado vários colegas aí e fico super feliz, super lisonjeado. Vocês são amigos de longa data, o Duda há mais tempo, né? Acabei conhecendo o Matheus por causa do Duda. E acho que projetos como esse, sempre que a gente puder apoiar... Cara, a gente apoia tanta coisa, né? Participa de tanta coisa. Se não fizer isso com os nossos amigos, aí acho que realmente tá tudo errado, assim. Sempre defendi essa ideia de que antes da gente apoiar tanta causa, um monte de coisa, o tempo inteiro tá chegando esses pedidos assim, vamos começar pelo nosso circo, pelo nosso jardim, né? Pelas pessoas que estão próximas da gente. E o assunto é um assunto que eu adoro falar, de empreendedorismo, de uma forma real, né? E dos outros que eu acompanhei, vi que segue bem essa linha, enfim. Então, quem é o Lucas? Eu sou fotógrafo há 17 anos esse ano. Não tenho mais 24, já faz alguns anos. Mas já são 17 anos de fotografia. Já tive tempo pra caramba, né, cara? Bastante tempo. É mais que um debut, né? E nesses 17 anos, enfim, a gente vem acompanhando, já tive a oportunidade de fotografar coisas diversas. E desde ter começado em estúdio até ter focado com o tempo mais na fotografia social, eventos
e retratos. E além disso, sempre tive muito envolvido com outros projetos, na maioria relacionados à fotografia, ensino. Também tem minha comunidade de alunos de fotografia, que a gente teve a oportunidade de fazer, enfim, workshops presenciais. Tem que olhar para a câmera? Não precisa, Não. Workshops presenciais em praticamente todo o Brasil e alguns países próximos. E nos últimos anos, aí, desde antes da pandemia, muito mais focado também no ensino online, em português, para o Brasil e Portugal, e alguns outros países de idioma espanhol aí também, que é a comunidade Learning. Então, basicamente, hoje o meu tempo é dividido entre fotografar e compartilhar um pouco do que eu aprendi, vivenciei, errei e acertei nesses anos todos aí de fotografia. É uma galera já que passou, né? Entre comunidade, workshop, tudo, né? Eu lembro que o meu primeiro workshop que eu fiz foi contigo. 2015. 2015. Teu e do Castelano. Que louco. Isso também, já várias parcerias com outros colegas, enfim, que, cara, a gente acaba não só ensinando, mas aprendendo muito, se conhecendo. E eu lembro, isso que eu falei de apoiar os amigos, é muito legal estar aqui porque eu sei que é recíproco, que sempre teve da parte de vocês também, em relação a qualquer outro projeto que tenha inventado, esse tipo de coisa. Eu lembro do Duda lá no lançamento da revista também. E... Eu fiz o teu workshop em 2018 também. E o workshop em 2018 também. Que foi quando a gente fez a primeira gravação dele da versão online. Eu lembro. Foi lá na GoImage. Lá na GoImage, outros parceiros sensacionais. E, enfim, são mais de 2.000 alunos já entre todos os cursos diferentes, países. Uma galera, né? Uma galera, né? Massa. Uns desistiram. Caíram pelo caminho. Depois do curso. Não, capaz. Que massa. Bom, deixa eu só fazer um parênteses aqui antes, falar dos nossos apoiadores. Então a gente já tomou um cafezinho aqui, né? Porque daqui a pouco a gente engata o papo e esquece, né? Aí já brilha a mensagem do Milani. Não falaram lá? Falaram no café! Então, gente... Como assim? Fica o convite para quem quiser tomar um café especial, como o próprio Milani diz. Um café de verdade, né? O slogan deles é um café especial para pessoas especiais, né? Então, eles estão nos apoiando aqui no nosso projeto, mais um café. Para quem é de Caxias, fica ali na 18, entre os dois colégios ali, o São José e o Carmo, acho que pode ser. Do lado do hotel. Isso, então, cara, tem cafés gelados, cafés quentes, uma variedade bem vasta de cafés. E numa proposta, bom, né? E só café bom, e numa proposta diferente de lá, tu escolher o teu café no cardápio deles e sai com o cafezinho na hora. Então, faz teu pedido, o barista prepara na hora. Isso aí. É um café da Mogiana Paulista. E pra levar tem grão e moído também. Grão e moído. Então, tem os dois. Um cafezinho bom mesmo. É um cafezinho especial mesmo. Já tomamos o nosso aqui, né? Então... Já acabou. E é isso aí. É isso aí. Claro, quem quiser ver no Instagram também, né? É Caxias mais um café. Caxias mais um café. Fica o convite para conhecer o cafezinho. Legal? Seguimos então. Seguimos o papo. Cara, acho que vamos permear aí um pouco pelo lado do empreendedorismo também, né? Como é o cerne do nosso programa. E tu é um cara que tá já há bastante tempo no mercado. E legal que tu abriu pro lado do educacional, mas tu nunca deixou de fotografar, né? Vejo que, não digo a maioria, mas talvez um percentual interessante de fotógrafos assim acaba indo pro educacional e deixa de fotografar ou diminui o ritmo às vezes, né? E tu nunca parou de fotografar, assim, tá sempre na ativa, né? Isso é importante, assim, pra evolução do teu trabalho, como é que tu enxerga isso? Eu vou pegar um adendo que eu nunca me esqueço quando eu conversei contigo lá no começo, que tu me dizia que tu era um fotógrafo de casamento, né?
e que tu gostava muito de fotografar casamento, né? Apesar de todas as outras coisas que tu fazia, mas que tu gostava muito de estar nos casamentos, né? Então, só um parênteses que eu me lembrei que tu falou disso, né? Não, e repito, ainda defendo essa ideia, assim, de... Cara, a gente fala de fotógrafos, né? Fotógrafos que deixaram de fotografar e só estão ensinando, mas eu vejo que isso acontece em outras áreas também, como tem várias pessoas de outras áreas que escutam aqui. Primeiro que eu não acredito em quem ensina algo que não está fazendo, porque eu não posso ensinar o que eu fazia há 5 anos atrás. A fotografia de casamento, assim como tudo, está mudando o tempo todo, mudando muito rápido, o mercado está mudando, o cenário pós-pandemia, por exemplo, ele é um cenário diferente. Não estou dizendo pior ou melhor, é um cenário diferente. Então eu não posso ensinar sobre como eu vendia, o que eu fazia antes da pandemia, porque já mudou muita coisa. Então desconfiem de qualquer profissional que ensina algo que não está fazendo. Não acho isso real. E outra questão também é o porquê que a gente faz o que faz. Por exemplo, com esse boom de infoproduto e curso online, eu vejo que muita gente fala, não, a moda agora é ensinar, compartilhar. Cara, esse é o motivo de tu estar compartilhando, estar fazendo algo, porque a moda, para mim, está muito mais relacionado a propósito, assim. Eu sempre senti um propósito em, cara, eu posso realmente, com toda humildade, ajudar pessoas. Posso compartilhar sempre tentando ter uma linguagem, uma didática simples e de fácil compreensão sobre o que eu faço. Eu já fazia isso muito antes, muitos anos antes da pandemia, de ter essa alta de infoproduto. Então, fazia muito mais e faço muito mais pelo propósito do que agora a moda é isso. E como eu sempre falei pro Duda, realmente eu gosto de fotografar casamento. E assim como eu gosto de ensinar, eu digo para os alunos, a coisa que eu mais gosto é de fotografar, a segunda coisa é de compartilhar e falar sobre isso. Sim. Então, tá muito relacionado ao que a gente quer para a vida também, porque, cara, dinheiro é bom, empreendedorismo vai estar ligado a dinheiro, mas vai estar ligado a propósito de vida também. Então, eu não sou a pessoa que vou estar aqui defendendo façam qualquer coisa pelo resultado financeiro, pelo lucro, mas também não vou estar aqui defendendo porque tudo é o amor e a gente tem que amar e só isso, porque só isso também não paga conta nenhuma. Mas se a gente conseguir encontrar uma forma de rentabilizar, a gente está falando de trabalho, então envolve o retorno financeiro, de rentabilizar, de fazer dinheiro com algo que encaixe com o nosso propósito de vida, que a gente gosta de fazer, talvez seja um caminho que a gente consiga perpetuar aí por mais tempo, sendo feliz, né? No meio desse tempo todo. Legal isso, né? Porque, que nem tu falou, às vezes tem uma galera que montou no mundo, porque o Brasil é um dos maiores países que vende infoprodutos, né? É absurdo, assim, o que vende no Brasil de infoproduto. E o pessoal seguiu nessa linha por causa disso, né? Porque é rentável, tu consegue vender se teu cursinho emplacar ali, tu consegue escalar e vender para 100 pessoas, 1000 pessoas. Mas às vezes o pessoal, cara, o que tem de curso ruim, assim, ó, de material, sabe, tosco, assim, de qualidade ruim, sabe? Eu já comprei curso na internet e, cara, decepcionei, assim, de olhar e, puta merda, né, cara, era isso aqui, sabe? Às vezes não pelo ruim conteúdo, não é nem só, tanto, não é que tem que ser uma produção de cinema, porque todo mundo tem que começar com o que tem, fazer o melhor possível. Exatamente. Mas ruim de conteúdo, ruim de tal. De tudo, assim, perdi horas da minha vida, o que eu aprendi nesse negócio aqui? De não ser nem pensado o negócio, sabe? De não ter nem... Tu vê que foi feito meio a toque de caixa, assim, o negócio, nem um sabe? Roteiro, nada, sabe? E essa preocupação, de tu fazer um negócio realmente com uma qualidade bacana, pensado, com atualizações, né? Eu lembro que quando tu gravou o workshop aquela vez, daquele lá tu já evoluiu ele, acho que milhões de vezes, né? Regravou várias aulas, sabe? Poucos meses depois a gente regravou praticamente tudo do que tinha feito lá na GoImage, porque... Enfim, lá
eu também estava começando nessa questão dos infoprodutos pessoais, já tinha feito essa coisa de fotos de via, educar, enfim, mas de gravar um curso para vender um infoproduto, aquele em 2018 era o primeiro. E depois a gente entendeu que eu precisava comunicar, no caso lá eu estava comunicando com a turma que a gente montou, né? E eu acho que ele era muito mais eficaz comunicando com o espectador do outro lado da tela, então a gente regravou praticamente tudo aqui. Praticamente tudo. E segue atualizando várias aulas, porque justamente por isso as coisas mudam. E não é que o que a gente falava lá era mentira, mas de repente um conteúdo adaptado para 2022 hoje ele faça mais sentido. Sim. Exatamente. E até porque a fotografia ela é muito humana, né? Então não existe uma fórmula de que tu vai dizer assim e isso vai se perpetuar por 1 ano, 2 anos. Cara, daqui a pouco, com uma experiência de vida tua, tu já mudou um conceito de alguma coisa que... A fórmula que pode valer por muitos anos, essa é a da base técnica. É a base técnica, assim, óbvio, for falar né? de Sim. luz, ISO, velocidade, abertura, fotografia básica, isso sim, acho que funciona. As pessoas, quem consome infoproduto na sua maior quantidade, quer a receita da coisa, receita né? do bolo, né? Mas a fotografia num outro estágio, que é o que a gente está falando, aí acho que ela envolve o lado humano, com certeza. E ela acompanha a nossa evolução pessoal também, né? A gente não é a mesma pessoa faz 4 anos, de 4 anos atrás. Vou olhar para um mês do outro, o cara já muda, né? A gente enfrentou coisas boas, ruins, traumas, uma pandemia, a gente perdeu pessoas, a gente ganhou pessoas, a gente não é mais o mesmo. Logo, se a nossa fotografia for exatamente a mesma de 4 anos atrás, tem algo muito errado, né? A nossa fotografia, a nossa forma de pensar, a nossa forma de pensar em novos negócios. Então, a gente está em um movimento. Em constante atualização, né? Legal. Cara, eu tenho uma coisa na cabeça, não, vai lá. Eu queria voltar uns passinhos aí, porque talvez eu não conheça tanto tua história desde os primórdios de como surgiu o Lucas Fotógrafo, sabe? Eu queria te pedir como que a fotografia surgiu na tua vida, como que tu decidiu, tipo, tá, vou seguir por aqui, ou foi meio involuntário? Eu digo sempre, existem 2 formas de tu empreender, né? Ou é por vontade ou é por necessidade. Então, às vezes, cai o negócio no teu colo e tu, tá, vou seguir por aqui. Ou tipo, cara, é isso que eu quero, eu vou dar um jeito. Conta um pouquinho pra nós aí como que surgiu tudo isso. Vamos lá. Eu vou tentar ser completo, mas também não me estender pra gente não falar só disso. Mas eu sou filho de fotógrafos, e irmão de fotógrafo, neto, então é uma família de fotógrafos. E eu nasci em Carlos Barbosa, aqui na Serra. Quando eu tinha 12 anos, eu morava com a minha mãe e a gente mudou para Antônio Prado. E mudou para lá, minha mãe abriu o estúdio lá, e até mudar para lá eu nunca tinha pensado em ser fotógrafo, embora tivesse vivido isso na infância, ajudava minha mãe a cortar filme, e fazia a revelação em 1 hora, aquelas coisas, fazia 3x4, e puxava fio pro meu pai, que meus pais eram separados, mas eles estavam com um, com outro, enfim, mas moravam com a minha mãe. Mas quando a gente foi para Antônio Prado, tudo que eu fazia até então, meio que... a gente muda o ciclo de amigos, aí eu andava de skate, não podia mais andar, porque lá não tinha muito lugar. Aí queria ser jogador de futebol, mas aí, enfim, lá era outro time. Aí comecei a trabalhar no estúdio, porque minha mãe sempre foi assim com a gente. Eu quero tal coisa, quero R$10 para tal... Beleza, vai cortar 20 filmes. Não sei o que, quero... Então aprende a fazer tal... Sim. Tudo era uma troca por trabalho, o que eu não acho errado, agradeço, na verdade, muito por isso. E comecei a trabalhar no estúdio. Na época eu fazia... Foi quando começou, ali por 2003, essa questão de fotografia digital lá. Ela comprou uma D100, que era a primeira câmera. Começou a fazer umas coisas, não acertava. E eu fazia lembrancinha de falecimento, convite de aniversário. E ganhava R$5 por cada criação que eu fazia. Era o pagamento, assim. Na época era que nem 50 agora. Não, na época...
Mas enfim, era o que eu... muito com 5 pila, né? E aí, fazendo isso, depois disso veio uma feira de ciências na escola, lá quando tava na 5ª, 6ª série, e não tinha assunto, aí o meu grupo falou, inventa alguma coisa de fotografia aí pra falar na feira de ciências, e eu decorei uma matéria que falava de coisa técnica, assim, de uma revista de fotografia, decorei os números de f2.8, não sabia o que significava nada. Só que no meio disso, eu disse, deixa eu tentar entender um pouco, né? E comecei a achar interessante, enfim, disse, vou testar, fazer umas fotos aqui de flor, de paisagem, e comecei a fotografar. Até o momento que... Isso é filme ainda? Ou digital já? Um pouco de cada, assim. Um pouco de Fiz cada. algumas coisas de filme, aí o digital tava começando, mas a gente ainda usava bastante filme, um pouco de cada. E comecei a gostar disso, porque embora seja filho de fotógrafos, nunca teve uma pressão, ou dos meus pais dizendo, a gente quer que tu seja fotógrafo. Inclusive o meu pai, quando eu compartilhei com ele, depois de um tempo, que eu tinha decidido que eu queria ser fotógrafo, ele ficou extremamente decepcionado. Porque ele disse que eu sempre fui estudioso, ou eu jogava futebol, então eu devia ser ou jogador de futebol, ou médico, porque era o que dava dinheiro. E isso é muito legal, porque hoje ele é todo orgulhoso das coisas que acontecem, né? De palestra, trabalho, enfim. Só que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente escuta, porque se internaliza isso, sem perceber, isso pode ser uma crença limitante de algum momento, porque basicamente o que ele me disse naquele momento, fotografia não dá dinheiro. E não é por mal. Os pais, e na sua grande maioria, cada um com a sua limitação, querem o melhor para os filhos. Mas eu tive que desconstruir esse conceito e dizer, não, existe esse profissional aqui que vive dessa forma, que cobra tanto, que viaja o mundo, existe esse, então... Que tipo de fotografia não dá dinheiro, que tipo de fotografia dá dinheiro e também quais são os objetivos de cada um. Mas enfim, aí depois disso eu comecei a fotografar no estúdio que era da minha mãe e começou a dar super certo, assim, eu comecei a pesquisar, ir um monte de congresso, fazer um monte de curso, até o momento que eu entendi, lá a gente fazia um pouco de tudo e acho que para minha base fotográfica foi muito boa também, de fotografar tudo menos enterro, sabe? O resto, foto de bodas, casamento, 15 anos, aniversário, batizado, foto de estúdio, foto de terreno que estava em processo, foto... Cara, que chamava, fazia, né? Primeira Eucaristia. Nossa, eu lembro uma vez fotografei um cara que tirou uma pedra no rim, aí ele queria fazer uma foto da pedra que ele tinha tirado. Fotografia macro, né? Então, pra base, isso foi muito bom. Mas com o tempo eu comecei a entender que eu realmente me identificava mais com fotografia de casamento e que se eu quisesse ter um produto com valor agregado nisso, eu precisaria mudar um pouco a estratégia de como trabalhava, ter um outro modelo de negócio. E aí, paralelo ao estúdio, eu abri a minha marca, comecei a focar nela como um especialista em fotografia de casamento. E comecei a me dedicar para isso. Durante algum tempo, mantive as duas coisas paralelas, assim, até o momento em que eu disse, não dá mais, vou seguir minha estrada. E já trabalhava em Caxias aí, vinha de vez em quando, no início uma vez por semana, depois 2, depois 3, até o momento que eu disse, não, vou abrir mão do trabalho que fazia lá com a minha família e vou seguir meu trabalho que eu acredito, que é meu propósito, que além de ser um business também me faz feliz, né? Sim. Quantos anos tu tinha quando tu começou? Tu veio embora pra Caxias, tipo, tu largou lá e veio pra cá, tipo, beleza, vou seguir. Quando eu larguei, tinha 20, se eu não me engano. 21. Mas quando comecei a trabalhar com a minha marca, assim, para ela, eu tinha 18, se eu não me engano. Bah. Então, já tinha alguns anos de fotografia, mas eu lembro que eu olhava o que eu fazia e disse, cara, isso aqui, com toda humildade, comparava com pessoas, com profissionais que eu conhecia, que via nas palestras, eu disse, cara, isso tem potencial, eu também posso cobrar tanto quanto eles, ter o mesmo nível dos trabalhos que eles têm, então, por que não, né? Sabe, aí tem uma frase... Uma vez eu fiz nessa época aí do estúdio, né, com a minha família, aqueles treinamentos de PNL. Sim. E uma frase que pode parecer coisa de autoajuda e tal, mas, cara, várias vezes ela me veio na cabeça, depois em outros projetos que eu vinha fazer,
de que tudo que o ser humano consegue, eu também consigo. Tipo, se alguém fez alguma coisa, o que te impede de fazer algo dessa magnitude, desse nível também? Então, e aí foi. E aí, desde então, sigo aí morando e trabalhando em Caxias, e aí, paralelo a isso, um monte de coisa começou a acontecer, de trabalhos em outros lugares, outros estados, países, congresso, palestra, curso, até estar sentado aqui nessa mesa nesse exato momento. Que legal, deu para ter um panorama legal. Deixa eu abrir um outro parênteses, tu falou de PNL, a gente tem um episódio bem massa sobre o tema com o Rafa Granella, que é o 12, eu acho, se eu não me engano, ou 11, 12, Rafael Granella. Que vale a pena. Vale a pena acompanhar, porque permeia bastante por esse campo aí, é bem legal. E cada um tem, em algum momento da vida, acho que essas frases, tudo isso que a gente escuta, que a gente aprende, a motivação, ela serve justamente para aquele momento que eu não sou capaz, né? Sim, isso aqui é legal, mas eu não sou capaz. Porque isso é uma coisa, eu não sei vocês, eu escutei muito. Eu escutava da minha mãe, eu escutava do meu pai, não, tu é muito sonhador. Não, mas é que sabe, tipo, não, mas é que tal pessoa nasceu, não sei o que. Cara, isso tudo vai te limitando e automaticamente tu entra num ciclo de a minha caixa ela é menor que a dos outros, e por quê, né? Sabe? Na verdade não é, né? Na verdade não é. A nossa mente vai ditar o tamanho dela. Sim. E o tamanho dela é o tamanho das possibilidades que vem depois. Tu vê casos assim, até mais, tipo, cara, pega a gente teve uma condição mínima muito boa, né? Tipo, cara, a gente teve escola, a gente teve... Nunca passou necessidade, né? A gente é privilegiado. A gente é privilegiado, a gente teve uma boa base por trás, né? Mas tem um cara que eu sigo, que eu não sei se vocês seguem ele, que é o Rick Chester. Sim. Não sigo, mas já... só de nome. Cara, assim. ele vendia água na praia. Com aquelas caixinhas de água, sabe? E aí, o cara dá palestra internacional hoje, sabe? O cara tem uma legião de pessoas, tem livro escrito, sabe? Tem mais de um livro, inclusive, que ele escreveu. Tipo, cara, se o cara fosse atrás dessa limitação dele, tu é só um vendedor de água, sabe? Tu não pode sair daqui para ir para um outro patamar vida, sabe? Né? O cara... E eu acho que isso acontece com muita gente, né? As crenças limitam as pessoas e elas ficam naquilo ali. E aí, às vezes, cara, aquilo ali, de uma certa forma, é confortável. Não, tá bom, assim, eu ganhando meu X por mês aqui, eu consigo sustentar. Quem tá feliz assim também, tudo certo, né? Tudo bem, cada um sabe. Exatamente. Tem gente que, cara, vive bem com isso e que a gente falou, é feliz assim, né? Sim. Então... E isso não é nem só, com certeza, em relação a retorno financeiro também, mas em relação a uma coisa que eu me questionava muito, e que estilo de vida eu quero viver daqui 5, 10, 15, e ainda me questiono, que estilo de vida eu quero viver quando eu tiver filho, quando eu tiver família. E eu fui criado, e na época trabalhava dessa forma já, com trabalhar de segunda a sexta no estúdio, fazendo 8, 10 sessões por dia. Sábado de manhã, o dia que bombava o estúdio, porque é o dia que ia todo mundo, fotografava a manhã inteira, ia para um aniversário infantil, saía correndão do aniversário para pegar o restinho do making off, começar a cerimônia, fazer um casamento, no domingo batizado, e domingo de tarde aniversário infantil, e segunda começar de novo. Sim. Então, uma grande quantidade de trabalhos que, pelo modelo de negócio, pagava um pouco, né, um volume de trabalho sim. Que é acessível, por isso que também tem um volume de trabalho, mas que a longo prazo, eu pensei, cara, eu comecei a entender que isso não seria saudável para a minha vida, eu em algum momento não ia poder fisicamente me cuidar, ou ter tempo para mim, ou para as pessoas que eu gosto, e no meio disso a gente se perde, né? Se eu não tenho tempo para olhar para mim em nenhum momento, isso não vai funcionar, não para mim. Ou até mesmo tu encher o saco daquilo em algum momento, né? Dizer, chega. Transformar o que é uma paixão, que é a fotografia, em algo que eu ia odiar, talvez. De chegar num limite físico, assim. Exatamente, emocional. Tudo. Cara, eu amo fotografia, mas eu aprendi, graças a cursos, a palestras, a tudo que eu podia, o acesso ao conhecimento era muito diferente do que hoje, né? Hoje realmente é um privilégio.
Mas tudo que eu podia, às vezes não tinha apoio de família, enfim, pegava o ônibus, ia para Porto Alegre, e pagava do meu bolso, com o pequeno salário que ganhava para ir. No que eu gastava? Como eu tinha o privilégio de ter uma casa Sim. e comida. Isso é muito bom, muita gente não tem isso. E eu reconheço. Então, o que eu gastava o meu salário? Em cursos, em estar em congresso, e para aprender sobre aquilo, para tentar ser melhor naquilo. Isso me levou a entender que se eu quisesse ter a excelência dos profissionais que eu me inspirava, eu também precisaria mudar a forma de trabalho. Por isso que fui conduzindo tudo até chegar como as coisas são hoje. Sim. Faz total sentido, né? Que massa. Eu queria pegar um gancho disso, cara, e puxar um pouco pro lado que nem tu falou, gente, que no meio desse tumulto de trabalho e tal, às vezes a gente tá fazendo uma coisa que a gente ama e a gente acaba se perdendo e acho que isso aconteceu com muita gente, né? De acabar detestando o negócio por entrar num ritmo exaustivo, assim, e saturar, né? Perdeu sentido, né? Mas eu sempre percebi em ti que tu sempre tem esse lado pessoal muito bem definido, assim, tipo, cara, tu corre, tu faz as tuas viagens, e isso eu queria entender um pouco, assim, tipo, como que é isso pra ti, assim, tipo, tu tem isso separado, tipo, os meus objetivos pessoais, os meus objetivos profissionais, eu preciso fazer tantas coisas pessoais pra mim de X em X tempo, sei lá, eu vejo que tu viaja, tipo, que nem agora que tu pro Peru e tal, eu acho isso trimassa porque é um tempo pra ti, sabe? Que tu tira pra ti. Eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, tira um tempo, às vezes, ou acha que tira um tempo pra si mesmo, né? Tira aquelas férias e passa as férias no celular e trabalhando, sabe? Conheço muitas pessoas que fazem isso. E acha bonito, né? Que acha que trabalhar nas férias é o máximo, sabe? Tipo, cara, daí tua cabeça não tá descansando, sabe? Não tá saindo do negócio, né? Então, como que é isso pra ti, sabe? Essa conciliação das duas coisas e a importância disso pra ti, né? Isso foi total por uma busca pessoal, assim, por muito tempo essa questão do workaholic era lindo, né? Só trabalha e dorme pouco e não tem tempo pra nada. E eu tive um período assim também, que te leva pra onde? Pra onde te leva isso? Uma cama de hospital, pra crise de ansiedade, pra relacionamentos que não dão certo, porque não tem como ter saúde num relacionamento assim, pra falta de fôlego, pra insônia, sabe? Essa conta já tá provado que ela não funciona. Eu nem preciso falar aqui. Então eu entendi, cara, inclusive para eu ser um fotógrafo melhor, para eu ser um profissional melhor, eu preciso estar resolvido emocionalmente, pessoalmente. Então, correr, viajar, jogar tênis. Hoje, para mim, isso é tão importante para o resultado do meu trabalho, de como eu vou estar no dia do casamento, quanto estudar fotografia, por exemplo. Sim. E é óbvio que a minha família não tinha essa compreensão. E eu sempre fui chamado de louco de alguma forma. E no início, sempre que eu fazia algo pra mim... Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia. Isso foi em 2014. Então fazem 8 anos que eu faço terapia toda semana. No meio da semana, eu me sentia culpado, porque era uma hora do meio do meu dia que eu não estava trabalhando. Então isso veio de uma criação de que qualquer coisa que não fosse estar trabalhando ali, baixar a cabeça e produzir, era errado. Então é um processo de superar isso emocionalmente, entender, bom, primeiro eu pago as minhas contas, beleza? Então o que eu quiser fazer, e eu errei um monte também nesse processo, porque é parte do processo. Era novo, né? O que eu quiser fazer, eu vou ter que assumir as consequências. Porque tem que ter um equilíbrio nisso, né? Eu preciso trabalhar, mas não é só trabalho. E hoje eu defendo muito... Quem é aluno do Desconstrução sabe, da versão online ali, tem um módulo que a gente fala muito do equilíbrio, da organização de rotina, assim. Que tem alguns pilares que para mim são fundamentais para uma pessoa ter sucesso na vida. Dentro do que eu acredito que seja sucesso. Que é o lado profissional, físico, espiritual,
lazer. E, enfim, e relacionamentos, seja família, amigos. Então, eu monto a minha rotina baseada nessas 5 coisas, que eu acredito que é uma definição de saúde e de sucesso também, porque tem um trabalho no meio disso. E o que isso me ajuda? A entender que o momento de trabalhar, eu estou 100% trabalhando. A gente fez o ensaio do Duda semana passada, então eu estava fotografando lá. Cara, eu não estou respondendo WhatsApp, eu não estou... Porque aquele momento é para isso. E isso faz com que o momento de lazer seja o momento de lazer. Cara, o momento de... Tá planejado isso já. Então, o momento de sair tomar cerveja, não precisa trabalhar. Isso começa a te livrar daquela culpa de... porque sempre vai ter alguém te chamando, sempre vai ter outra coisa para ser feito, sempre vai ter trabalho para ser feito. Só que não, cada coisa é feita no seu horário. Com o tempo a gente acaba ficando até meio metódico assim, mas durante muitos anos era sedentário, tinha dificuldade tentei começar exercício físico, enfim, até isso me ajudou a entender que não. Aquele horário lá, todos os dias de fazer um exercício é disso. Eu tenho contrato para fazer, eu tenho cliente para responder, beleza. Depois que eu chegar, tomar um banho, tomar um café, eu vou responder. Então, a gente começa a botar cada coisa no seu devido lugar e esse todo, eu acredito que conduz a gente para um lugar saudável, assim, de sucesso, que está relacionado a retorno financeiro, a saúde mental, saúde emocional e como a gente é com as pessoas que estão perto da gente também. É como, cara, não tem como um relacionamento se manter se eu tô assistindo... E existem exceções para tudo, tá tudo bem, né? Mas se toda vez que eu for assistir um filme com a minha namorada, eu ficar respondendo o WhatsApp. Se ela falar comigo e eu não estiver prestando atenção no que ela fala. Não tem como. Sim. Então, você percebe a conexão que isso tem com lá atrás tomar uma decisão de, cara, essa rotina não vai dar pra mim. Mas eu sempre tentava enxergar isso, assim, como eu quero viver a vida. Legal. Temos uns rios. Temos uns 10 rios. Cara, eu acho que isso pro cara que é empreendedor, o eu empreendedor, né? Deve ser muito mais difícil ainda, porque enquanto tu falava, eu tava pensando, né? Tipo, eu tô longe de chegar ainda numa rotina assim, sabe? É uma coisa que eu tenho internamente, uma briga interna, porque eu, cara, sou apaixonado por rotinas também, assim, gosto de levantar, tomar um banho, ler, e às vezes no curso do caminho aí a gente se atrapalha em algumas coisas, né? E, cara, pro empreendedor acho que é muito mais difícil ainda tu criar, porque querendo ou não, às vezes tu, preciso responder, eu preciso fazer isso. Eu tenho dificuldade com rotina. É complicado, né, cara, de tu chegar numa rotina ideal, digamos assim, né? Eu nem sei se existe, talvez o ideal pra mim ele é diferente do teu. Por isso que no curso uma das coisas é assim, com base nisso aí. Tu desenha a tua, desenha a tua aí, viu? E ela tá em constante atualização, porque isso é uma coisa que, cara, dá uma olhada ali de tempo em tempo, porque surgiu uma coisa nova, uma pessoa nova, um hábito novo, então encaixa, porque o que é prioridade a gente vai ter tempo, a gente vai fazer. Então a questão é avaliar as nossas prioridades, que elas vão mudando com o tempo. E também eu acredito que tem fases, que, tipo, a indústria, o consumo, o capitalismo motiva a gente no teu caso, você tem filho, né? Seu pai perfeito, o profissional perfeito, o amigo perfeito, que lembra de todo mundo, que dá feliz aniversário para toda a família, que cuida do corpo, cuida da mente, passa 1 milhão de creme, cuida da alimentação, faz as marmitas. Não tem como fazer essa porra toda ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. E isso para que existe isso? Isso movimenta consultório de psiquiatra, psicólogo, porque não tem como. E é isso que, na verdade, as pessoas veem no Instagram. Exato. É o que as pessoas veem uma parte da rotina das pessoas que é o mundo perfeito, né? Que é o mundo perfeito. Como é que eu não consigo? Eu não consigo ser assim, que eu não consigo ir pra academia 7 vezes por semana, comer bem, fazer tudo, trabalhar, aquilo ali não é real, sabe? Na maioria não é real pra ninguém, porque
Então, o que eu aprendi com isso? Cara, tem fases. Talvez, agora eu tô começando um novo projeto. Beleza, eu sei que eu não vou encaixar, não vou treinar para uma maratona no momento que eu tô começando um novo projeto, porque treinar para maratona exige muito tempo, além de 1 hora por dia de exercício, por exemplo. Então, não, beleza, agora o foco é esse. Até de coisas... Esse ano eu organizei para fazer uma maratona agora em junho, que é domingo, e outra em agosto, porque a partir de setembro vai ter casamento todo final de semana sem respirar. E a gente sabe que não é só o dia do evento, né? Que envolve. Então, beleza, não encaixei nenhuma maratona na rotina pro final do ano, para depois de agosto, por isso. Então a gente vai organizando pro lado, isso. Agora, beleza, vou focar mais nisso. Agora, porque tudo ao mesmo tempo, acho que é isso que fode as pessoas na real. Sem querer abraçar querer fazer tudo, né? E queira ou não queira, cara, a gente sempre acaba em algum momento se comparando com as outras pessoas, né? Principalmente, cara, a rede social ali, o ano passado que eu me afastei, uma época total do Instagram, assim, eu percebi muito isso, cara. Toda vez que a gente olha ali, inconscientemente a gente tá se comparando com as pessoas que estão ali. Porque tu vê que fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, fulano tá em tal lugar, fulano, sabe? Tá viajando, tá comendo bem, sabe? Tá feliz. Sabe, tá gastando, e aí tu tá ali, né, meu, tô aqui contando... Tô remando, explodindo porco aqui, e o cara, sabe? E aí a gente fica nesse conflito e, cara, e muita coisa rola no inconsciente que a gente nem se dá conta, sabe? Inconscientemente a gente tá processando aquilo ali, aquela coisa ali tá na cabeça ali martelando e a gente não tá... Né? A comparação nunca faz sentido, porque quando a gente se compara com alguém... É a pior coisa em qualquer coisa que a gente vai fazer, é se comparar com alguém. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém pior, e a gente tá comparando o palco da outra pessoa, que é o que ela mostra. Ninguém mostra... Tá fudido de grana, tá mal, tá ranhento, tá na rede social. Mostra o dia que tá bonitão, que tá com grana, que tá indo viajar, que tá no sítio. Então a gente tá comparando isso da outra pessoa com o nosso pior, porque o nosso pior a gente conhece, né? Aquele dia que deu tudo errado, aquele dia que não tinha vontade de levantar da cama, aquele dia que tava na bad, aquele dia que tomou um pé na bunda, aquele dia que teve uma decepção amorosa, aquele dia que... investiu tudo que tinha num projeto e deu errado. Então, não faz sentido a comparação. E quando a gente entende isso, inconscientemente rola uma coisa de, cara, se eu ver que alguém tá prosperando, nossa, tal pessoa começou um novo negócio, outro tá viajando, só te dá a sensação de que legal, cara, que legal, que bom ver alguém num momento feliz. Porque são momentos, né? Ninguém é feliz o tempo todo. E por trás daquilo ali tem muita coisa rolando, né? Que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente não vê o bastidor, né, cara? Até esses dias eu fiz um Reels falando sobre isso, sobre o que passa por trás do casamento, né? Quem vê, às vezes, a gente no casamento, cara, é lindo. A gente tá lá, fotografando e tal. Se divertindo, na festa. Gente, né? E tal. E, cara, mas o que passa por trás daquilo, tipo, cara... 14 horas de pé, sabe? Sem sentar. A cabeça sabe? Fritando pela responsabilidade. A cabeça fritando, sabe? Aí rola um perrengue, dá um problema no equipamento, sabe? Volta, faz backup, tudo que rola no bastidor, as pessoas às vezes não têm nem ideia do que isso acontece. Da preparação que começa uma sexta-feira antes de um casamento. Não é uma sexta-feira normal. Cada um, eu respeito, mas eu não saio pra beber sexta-feira se eu for fazer um casamento no sábado. Imagina. Então, a gente já começou a trabalhar há muito tempo, sem falar em atendimento, em contato, organizar. Fica 1 ano em contato com os noivos, né? E a gente despende um tempo grande para cada pessoa, né? E isso às vezes não aparece, né? Fica no... Mas isso também tem, com certeza a gente não enxerga. Os bastidores de tantos outros trabalhos que fazem parte da nossa vida. De um arquiteto, de um advogado, de um psicólogo, recebe mensagem do pessoal fora do consultório. Exatamente. Sabe? Então... E eu vejo que tem muito fotógrafo que se incomoda com isso, das pessoas não entenderem quanto tempo levou a edição, quanto tempo... As pessoas não vão entender. Isso a gente tem que entender a nossa rotina, entender se está disposto a seguir ela pela vida que a gente tem e por quanto a gente ganha. Absorve, porque 100% as pessoas não vão entender. Desiste. Sabe? Essa coisa do tentar controlar, expor tudo isso, eu acho
bem difícil. Assim como a gente não vai entender a rotina delas, né? Muitas vezes. Exatamente. Tipo, cara, eu não tenho nem ideia de como que é a rotina de um médico, troca de plantão pra lá e pra cá, sabe? Que também, cara, deve ser uma loucura. Sabe? Mas no momento que tu fica mal, tu quer cair lá no plantão e ser bem atendido, né? Aham. E a pessoa que cai pra gente também. Exatamente. Ela é o dia dela de noivo, se a gente for falar de casamento, e ela quer e merece. Que é o melhor, né? O dia dela, né? Uhum. E eu nunca encarei, acredito que vocês também não, como mais um casamento, vamos lá, Sim, mais um. sim. Não, hoje é o dia daquele casamento. Dá o melhor. Vamos fazer aquele, porque para aquela pessoa, embora a gente esteja fazendo mais um casamento, não, cara, o que esse evento tem de diferente que os outros não têm? O que é importante para essas pessoas? Quem é importante? Porque hoje, e essa organização, esse lance de ser metódico e de dividir a vida e os momentos, não é porque o Duda tá aqui, vou fotografar teu casamento. Naquele dia, para mim, nada mais importa. Tô com um problema pessoal. Acontece, porque a gente é humano, né? Sim, sim. E a gente eu não tenho como saber, daqui 6 meses, como é que o que vai acontecer um dia antes do teu casamento. Mas naquele dia não importa. Naquele dia, eu acho que essa é uma questão aí de maturidade. E naquele dia não importa se vai ter uma maratona, se vai ser a final de não sei o quê, se um amigo passou. Não importa. Não importa. Cara, isso pra mim é muito. E eu lembro quando a minha ex-namorada, a gente trabalhou junto muito tempo, que é uma pessoa super querida, que tem um carinho, enfim. Mas várias vezes indo para trabalho, ela falava de um assunto e eu dizia, cara, eu não quero falar, eu não quero nem pensar nisso agora. Porque isso realmente não importa para mim. Ela, mas como assim? Eu não quero saber. Amanhã pode ser, agora não. Daqui a pouco alguma coisa vai te deixar ruim. E vai perder a concentração. Eu acho que um atleta ele concentra para jogar uma final, né? Um casamento é uma final. Sim. A gente tá pensando, concentrado só naquilo. E tipo, sempre foi natural isso pra ti ou... Eu acho que a gente vai desenvolvendo, cada um do seu... maturando, que nem tu falou, né? E eu admito que eu seja um pouco metódico, assim, mas é que nem a Rani tá aqui, ela pode falar... Se a pessoa me contar uma história, que a gente estiver trabalhando junto, no dia do casamento, tu tá contando uma história, eu não vou lembrar daquilo depois, porque eu não tô prestando atenção no que você tá falando. Tu já condicionou tua mente. Sim, tá ligado no que tá acontecendo ali, mas... Cara, a gente tem que dar atenção pras pessoas, tem que pensar na técnica, qual que é a próxima foto, o que vai acontecer, que luz eu vou usar. Isso pensando em ter um trabalho que não seja simplesmente ligar a câmera e sair apertando o botão, né? Sim. Ligar a câmera, botar um flash e sair... Não, eu tô o tempo inteiro pensando o que tá acontecendo agora, mas o que eu posso fazer na hora da dança? E se eu subir lá? E se eu testar uma luz assim? E será que se abaixar aqui vai dar certo? Então, pra mim esse é o foco do dia do casamento. Sim. Que massa. Que massa. É o processo de cada um, né? E eu vi muito isso em mim, assim... que aconteceu já pra mim, de também, antes de sair pra um evento, ter uma discussão em casa com a nega véia. É normal, né? É a vida. E, cara, tu sai com a cabeça em outro planeta, assim, né, cara? E aí, no meio do caminho, tu não, né? Fazer um processo pra limpar a cabeça, por mais que seja difícil, às vezes, tu concentrar naquele momento no que tu tá vivendo ali, sabe? Tipo, cara, agora é o momento do casal aqui, ou da pessoa, do ensaio que tá fazendo, enfim, do que tá fazendo. Vou voltar minha concentração pra cá, né? E vou deixar o que pra trás aquilo lá. Não é o momento de resolver isso, né? Não é. Eu acho que tem o momento de fazer cada coisa na vida, assim. Pra que a gente possa, inclusive, no momento de discutir em casa ou de ter um conflito em casa, estar 100% presente para resolver aquilo da melhor forma também. Porque enquanto a gente tá... Eu tenho uma raiva de gente que, por exemplo, responde rápido, mas não responde o que tu perguntou. E é isso que as pessoas fazem hoje, porque elas nunca estão 100% fazendo nada. Tá no automático, né? Responde o WhatsApp, mas não leu o que tu falou. Então eu prefiro que ela me responda 3 dias depois com uma resposta... não, ela parou agora e olhou aquela mensagem. Eu tenho me policiado para fazer isso, principalmente com clientes, assim, às vezes na ânsia de tu responder, vou responder rápido... pra pessoa não achar que eu ignorei, sabe? Então, calma, não responde agora.
para, né, pensa no que tu vai falar e responde, porque realmente faz total diferença, né? Tu pode se arrepender do que tu disse, inclusive. Exatamente. Ou às vezes tu dá uma resposta que a pessoa vai entender de outra forma. Isso vale pra tudo, né? Mas olha que legal que tu falou. E, cara, acho que isso é a base da nossa vida, assim. Vou responder, a pessoa não achar que eu ignorei. Com toda humildade, amor aos clientes e eu não tô nem aí pro que ela achou. Sim. Porque eu não vendi isso pra ela, eu não vendi uma assessoria 24 horas por dia. Vendi a cobertura do casamento e estou à disposição para qualquer dúvida que tenha até lá. Mas se faltam 3 meses pro casamento, tu me escreveu hoje, eu te responder amanhã. Não vai mudar nada. Não tem problema nenhum, né? Eu não tô dizendo não responder de forma alguma. Claro. Mas não precisa ser na hora, né? A questão toda é a culpa, porque a gente é criado numa base de culpa que vem muito de uma criação católica. O catolicismo é baseado em culpa, né? Total. Para poder controlar as pessoas. Então, quando a gente abre mão da culpa, abre mão de, cara, tô no cinema. Ok, né? E ter separado o telefone pessoal do profissional me ajudou muito nisso. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes a pessoa que é meu cliente, ela trabalha um monte, ela teve tempo de mandar uma mensagem às 2 da manhã e tá tudo bem. É o tempo que a hora que ela teve o tempo do dia. Eu só vou ver no outro dia. Sim. Porque na hora que eu começar a trabalhar, depois de ter acordado, ter feito exercício, ter tomado um banho, ter tomado café, sentar a bunda e abrir o WhatsApp web, é a hora que eu vou ver a mensagem dela. Então, a gente começa a levar as coisas de uma forma mais leve, organizada, e no final a gente vê que é até mais eficaz. Menos estresse e mais resultado, sabe? Sim, exatamente. É verdade. Massa. Nossa, falando aí de cara, vai vindo coisa. É legal que, tipo, cada convidado, digamos assim, é um papo que a gente tenta sempre permear no empreendedorismo, mas tu vê que cada um, às vezes, né? Mas a vida real é empreendedorismo. Quem é mais empreendedor que a pessoa que tem sua família, que trabalha, que bota comida na mesa, que tenta encontrar os amigos, ter um hobby. E tudo é empreendedorismo, né? Sim. Tá sempre empreendendo em algum momento, em algum nicho da tua vida, né? E hoje eu até compartilhei, eu almocei com um amigo, enfim, a gente caiu no assunto maratona. E se a gente for falar de uma maratona, de abrir uma nova empresa, de um relacionamento, de um lançamento, uma coisa que eu aprendi é que é tudo a mesma coisa. Eu tenho que querer muito aquilo. Fazer um relacionamento dar certo, tem que querer muito, porque vai ter momento... O momento que o relacionamento cai na rotina é igual quando o trabalho cai no automático. É a mesma coisa. Tem que ter dedicação. Vai chegar um momento no relacionamento, na maratona, num novo negócio, pode ser aqui no podcast, tu pensa, cara, será que eu quero mesmo isso? Será que eu estou disposto a fazer as coisas que eu tenho que fazer para fazer isso dar certo? Sim, não, porque às vezes a resposta é não, então muda. Se a resposta é não, muda, desiste, não fica, esquece velhos conceitos de mas eu prometi para minha tataravó lá aos 7 anos que eu ia seguir o negócio da família. Esquece, pede desculpa depois lá no céu. Então desapega dessa ideia fixa e é tudo a mesma coisa. Em algum momento você vai estar fazendo, se eu estiver treinando com uma maratona, uma sexta-feira de manhã, cheio de coisa para fazer. No outro dia tem casamento, tem que fazer na planilha 36 km para treinar. Então, cara, o que eu tô fazendo? E vários amigos falam, não, isso é uma burrice, e eles nem estão errados, né? Sim. Então, é tudo a mesma coisa, sabe? Num lançamento, no momento que, cara, faz outro, deu errado, ROI negativo, não sei o quê, mas porra, tem que estar todo dia ali fazendo. Mas será que eu vou fazer isso? Por que eu tô fazendo isso? É tudo igual. Então, a gente tem que querer... As nossas prioridades, a gente tem que querer muito para elas acontecerem. Seja pessoal, seja uma nova empresa. E acho legal de tempo em tempo rever isso. Será que eu ainda quero muito isso? Isso ainda se encaixa no que eu realmente quero? Porque encaixa... Se encaixar, tá tudo bem trabalhar 1 hora a mais. Se encaixar, tá tudo bem hoje dormir 1 hora a menos. Mas se não encaixa, é muito pesado. Então,
abrir mão disso também é importante para abrir espaço para outras coisas, né? Projetos. Ou mesmo para se dedicar mais para algo que a gente já faz, seja a nossa família, seja a empresa que a gente já tem. Como, voltando aí para o empreendedorismo, o Duda sabe, eu sempre fui ligado a 1 milhão de projetos, desde o casamento, e aí os cursos, e aí congresso no Paraguai, congresso no Uruguai, a revista de noivas, fora todos os que não deram certo, né? Cara, eu quase patenteei um LED, um iluminador de LED diferente. Sim, gastei uma grana lá, né? na marca. A nossa ideia era nacionalizar um produto que existia. E era muito caro, né? Mas enfim, e eu sou muito grato porque eu acho que a gente não pode depender de uma coisa só. A pandemia ensinou isso para muita gente, mas graças a Deus já defendi essa ideia antes de... Eu não posso ser refém de uma coisa só porque vem uma pandemia, o mercado para e eu faço o quê? Mas também foi um momento de entender, para esse projeto ali o meu ciclo encerrou, justamente porque eu posso... O que eu quero agora? Eu quero ter mais tempo para as pessoas que eu gosto, para fazer as coisas que me deixam feliz, ou para focar no meu trabalho. Então a gente também tem que saber a hora de sair de um projeto, de abrir mão e entender quando o ciclo encerrou. E encerrar o ciclo, eu não falo abandonar e deixar as pessoas que estão envolvidas na mão. E encerrar o ciclo, para mim, é ter feito tudo com sinceridade, com lealdade, não dever nada para ninguém, nem financeiramente e nem de alguma outra forma, em relação a um favor, a qualquer coisa. É sair e dizer, não, aqui tudo que eu prometi para as pessoas foi entregue, de preferência mais, então eu tenho o direito de escolher não querer mais isso, fazer com que isso não faça mais parte da minha vida. Sim. Eu acho que até essa forma de organizar a vida te possibilita tocar tantas outras coisas, né? Porque tu já tá tão condicionado a trabalhar desse jeito, tanto no pessoal quanto no profissional, que tipo, funciona tão bem isso pra ti que daqui a pouco tu faz muitas outras coisas por conta dessa tua forma de pensar, né? E colhe outras coisas. E quando isso tudo tava acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que até o Duda me perguntou, mas como é que tu faz? Enfim, basicamente, como organizar para fazer isso? Cada dia da semana era reunião de algum projeto de manhã. Daquela reunião a gente saía cada pessoa com tarefas para executar até a próxima semana. Que é como um congresso, por exemplo, é como o carnaval. Acabou um, começa a fazer o outro. E na semana seguinte cada um tinha que chegar com as suas tarefas feitas e ver a próxima demanda. Então não ficava pensando naquilo o tempo inteiro. Era no momento da reunião e no momento de executar aquela tarefa. Geralmente eu deixava para reuniões de manhã, execução à tarde. Então, amanhã tem ensaio, beleza, então eu vou executar depois de amanhã. Aí... E basicamente é isso. E vai, né? E vai embora, sabe? Na nossa empresa é a mesma coisa. Por exemplo, a gente que tem isso do eu empreendedor e o financeiro, o que vende, o que fotografa, enfim. Eu me divido muito assim, por exemplo, a tal dia da semana é o dia de cuidar do financeiro. Aquele dia lá é sagrado, eu tento não marcar nada. Surgiu algo que realmente, uma produção que envolve 15 pessoas, só tem aquele dia. Beleza, posso remarcar, a gente tem que ter essa flexibilidade. Mas... Porque senão as coisas não acontecem, né? Senão a gente sempre vai deixar para depois. Eu lembrei de uma frase, acho que foi o Carlos que falou uma vez até essa frase. Cada escolha é uma renúncia, né? Essa é a vida. E é isso aí, né? Cada coisa que tu faz, tu tem que, às vezes, renunciar de uma outra, porque senão tu... A própria palavra decisão é uma cisão, né? Então, no momento que tu decide ir pra cá, tu vai romper com o outro. Então, mas olha que legal, tu decide, né? A gente é livre, a gente tem o poder de escolher, né? Então, a partir do momento que tu tomou a decisão, aí eu acho que seja maduro, assume isso, diz, não, eu escolhi. Por exemplo, hoje eu estava até pensando, quando a gente veio, assistir o esquema do vinho nos podcasts iniciais, e o Duda até falou, vamos lá tomar um vinho na gravação. Sim. E essa semana eu não tô bebendo, detox, para fazer a maratona domingo. Eu pensei, cara, eles vão estar com vinho. Eu ia recusar o vinho, porque foi uma decisão. E olha que recusar vinho, né, cara? Porra, que não é tão fácil. Gosta, né? Mas o lance de decidir é isso, né? E aí tu não recusa de uma forma sofrendo, meu Deus, hoje eu não posso. Não, tomei essa decisão. Tu tá com o teu objetivo bem claro. E ninguém te obrigou a fazer isso. É uma decisão tua.
No fim deu certo, né? A gente Então, resolveu café. trocar o vinho pelo café. O cafezinho vai que E vai. porque também, aí, como a gente tava gravando de tarde, às vezes era complicado o pessoal vir tomar um vinho 3 da tarde, né? Então, Complicado não é. Não precisava dizer que tava gravando às 3, né? Mas aí surgiu o negócio do café e tal, e acabou vendo bem a calhar também, porque é outra coisa boa, né? Muito bom. Vai café. muito bem. Mais um café. Mais um café. Mais um café. E eu nem sei quanto tempo a gente tá. Temos Temos tempo tempo aí. ainda, se quiserem permear aí mais um pouquinho. Tu tem Cara, questões? não, o que eu tinha anotado era... acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas... da questão das viagens. Para mim tá bem claro que tudo isso interfere no lado profissional, mas bem em relação à fotografia, assim, a parte técnica, a parte de tu ir lá e entender mais o teu cliente, sabe? Para ti isso faz muita diferença, meia diferença. Tu entendeu assim o teu lado pessoal, até onde ele te ajuda a ser mais criativo, a ser mais técnico, sabe? Cara, todos nós a gente tem, ou deveria ter, porque a gente trabalha com isso, uma base técnica para dizer que a gente é profissional. A gente estudou lá toda a base da fotografia, toda a técnica, ISO, velocidade, abertura, luz, beleza. O que faz uma luz contínua, uma luz de flash, enfim. Agora, nem sempre a gente acessa essa informação no momento que precisa. Porque a gente está estressado, porque a gente está preocupado, porque a gente está bloqueado, porque a gente está... Sabe? Então, com o tempo que eu entendi, eu consigo acessar toda essa base. Quanto melhor eu esteja comigo mesmo, mais eu consigo acessar essa base no momento certo. Essa base técnica, sim. De saber o que usar para representar aquilo que a gente quer. Porque o que a gente faz? Usa a técnica para representar uma mensagem. Então, a pergunta é quais são as coisas que te deixam bem equilibrado, a ponto de poder acessar isso. Nesse ponto que eu queria chegar. Sabe? Nesse ponto. Então, bem equilibrado, completo. E eu não tô querendo filosofar, pra mim é uma coisa bem técnica e óbvia mesmo, de tipo, beleza. Se tu me perguntar, a Gabi perguntou, tá, mas por que tu corre? Pra tomar decisões melhores. Porque talvez eu vou estar com a cabeça melhor pra saber, não, isso aqui vai funcionar mais se eu usar um flash, não um LED. Isso aqui vai funcionar mais se eu fizer de 50, porque eu sei... Porque se a gente não tiver consciente daquilo, a gente não se dá conta, né? Eu me lembrei agora de uma coisa que tu me falou, não me lembro em que momento que foi, mas que tu me falou que faz muito sentido, principalmente o que tu falou agora. Tipo, às vezes a gente vai, quando a gente tá, principalmente no começo, né, que a gente começa a fotografar os nossos casamentos, assim, que a responsabilidade é inteira nossa, a gente vai pro casamento... Eu uso uma palavra diferente, dá pra falar palavrão também? Claro. Quando o cu na reta é o nosso. Exatamente, né? Quando o cu na reta é o nosso, né? A gente vai pro casamento e a gente tem inconscientemente aquela coisa de que a gente precisa fazer tudo. Precisa fazer entrada noiva, precisa fazer... E quando a gente quer fazer tudo, às vezes a gente acaba não fazendo nada direito, né? Porque daí a gente não consegue efetivamente se concentrar no que a gente tá fazendo e pensar racionalmente nessas coisas. Tipo, cara, aqui fica melhor se eu usar o flash, se eu botar ali, se eu botar aqui, se eu mudar, não, se eu abaixar aqui. Então, às vezes tu tá pensando 300 coisas, mas tu não tá conseguindo processar nada do que tá passando ali, né? E isso eu fui perceber ao longo do tempo, assim, conforme eu comecei a fotografar os casamentos, que quanto mais casamentos eu fotografava, mais lúcido eu chegava no casamento. Tipo assim, e acho que isso faz diferença também, claro, quando tu tem um outro fotógrafo que também já tá nesse momento de lucidez, assim, porque daí, cara... Confiar na tua equipe de... tu para e pensa, sabe, no que tu tem que fazer. Tipo, cara, beleza, agora a entrada aqui, a luz tá uma bosta, vou ter que fazer tal coisa aqui, sabe? Tu pensa no que é melhor e aí, coincidentemente não, o resultado daquilo é que tem um resultado melhor na hora da foto, né? E às vezes até tu consegue criar melhor, consegue explorar melhor, porque tu consegue realmente pensar. Porque como no casamento é tudo muito rápido,
Tu não tem esse tempo de, às vezes, filosofar. Teu pensamento tem que ser rápido. Sim, né? sim. Só que se tu tá pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, preocupado se vai ter entrada da noiva, se não vai ter, se o cara tá lá fora, se o carro já chegou, se tem o docinho na mesa, aí tu não consegue focar naquilo, sabe? E isso... Eu lembro que tu me falou outra coisa em outro momento, que tudo que a gente fosse aprendendo ao longo do tempo, muitas coisas a gente ia digerir a longo prazo, sabe? Tipo, a gente ia aprender naquele momento, mas ia fazer sentido depois de muito tempo. Pô, né? Aquela vez que o Lucas me falou isso aí, realmente faz sentido agora, porque tu vê que com o passar do tempo tu vai entendendo essas coisas, né? Então, isso eu acho muito massa, assim, que... Mas faz um total sentido, né? De tu ir digerindo com o tempo. Com o tempo, assim. E acho que isso falou no workshop pra mim. Faz sentido com tudo que a gente falou até agora de decisão. Por exemplo, cada foto é uma decisão. Os 10 mil cliques que a gente fez no casamento foram 10 mil decisões, mas teve outros milhões que a gente decidiu não fazer, né? Porque enquanto eu tô pensando, que luz eu vou usar, a entrada e vai ser daqui e tal... Tem criança correndo, tem gente abraçando, tem história acontecendo o tempo todo, então eu tô decidindo, E aí encaixa em tudo que a gente falou. Mas qual que é a prioridade? Não, minha prioridade é essa foto nesse momento. Então eu vou escolher perder todas as outras para fazer essa. E aí entra aquilo que eu falei também, se tu falar comigo no dia do casamento, eu não vou estar prestando atenção porque muitas fotos... A gente não vai pensar nelas na hora de clicar, né? A gente já começou a pensar nelas, já tentou prever o que vai acontecer. A pessoa vai entrar por aqui, vai passar por essa luz. Eu vou fazer tal composição. Quanto casamento de dia, né? Que, tem um feixe de luz entrando. Então, cara, eu vou prever aquilo. Na hora que a noiva passar naquele raio de luz, é o meu clique. Às vezes ela pode ir por outro lado, beleza? Às vezes uma nuvem e tirou teu... Às vezes essa é a mágica, a magia do negócio. Então a gente está o tempo todo tentando prever, pensando no que a gente está fazendo e no que a gente vai fazer. E é isso, são decisões. E isso de fazer tudo é uma das perguntas que mais chega dos alunos, assim, mas como é que vocês fotografam tudo? Mano, se tiver 20 fotógrafos, não vão fotografar tudo, porque isso é uma utopia. Então, a experiência, a maturidade e saber o que tu quer te faz, em 2 fotógrafos, que é como geralmente a gente vai, escolher o que a gente quer fotografar e o que a gente quer perder. Porque a gente vai perder alguma coisa sempre. Então, se eu não estiver disposto a perder nada, eu vou pegar 3 câmeras, sair clicando tudo, vou ter 1 milhão de cliques e nenhuma foto. Né? Sim. Por isso que de entender as pessoas, né? Entender o que elas esperam, qual que é a expectativa delas, o que é importante para elas, né? Porque daí com base nisso que a gente vai tomar as decisões do que a gente precisa e não precisa. Nisso do que é importante para elas e do que tu quer também. Porque é claro, se tu me falar, por exemplo, nossa, eu fui criado pela minha avó e eu vou entrar com ela... E eu sabia disso, cara, na hora que tu estiver entrando com ela e tiver uma criança que poderia ser uma foto premiada, uma criança dando cambalhota lá, agora foda-se essa criança. Porque aí uma questão de a gente tá pensando, não, o que é prioridade? Eu acho que isso aqui é mais importante. Então, tá num momento onde nada tá acontecendo, a criança deu cambalhota. Pô, legal ter essa foto. Então, o tempo inteiro, e isso é pra vida, né? Se a gente define o que é prioridade, tá tudo bem abrir mão do resto, sabe? E ter essa consciência, né? Que é isso, que cada escolha é uma renúncia. E tu falou em consciência, né? Então, tudo isso é um processo consciente, só que a gente só consegue ter consciência, no meu caso, né? Eu só consigo estar consciente quando a gente tá 100% presente naquilo. E como é que eu tô 100% presente naquilo? Sabendo que, cara, ontem eu fiz o que tinha que fazer. Ontem era dia de sair pro cinema, fui pro cinema. Ontem era dia de correr, fui correr. Porque agora eu tô 100% aqui. E se tiver que ficar 15, 20 horas aqui, beleza. O dia é pra isso hoje. Então, o grande problema é as pessoas fazerem uma coisa, estarem num lugar pensando em estar em outro, né? Quando, não sei se vocês já fizeram isso, mas quando comecei, que aí eram casamentos diferentes, acabavam cedo, tinha aquilo de, vou sair do casamento e ir pra uma festa, até o momento que um pouco de maturidade te diz, não, cara, eu vou pro casamento, meu objetivo é ir pro casamento. Aliás, eu vou pro making off. Sim.
Depois do make-off eu vou pra cerimônia. Depois da cerimônia, então a gente vai fatiar isso e tô focado naquele próximo objetivo. Sim, depois da cerimônia, do ensaio, agora tem a festa. Então, tudo vamos dar-lhe na festa. E porque eu não sei, sabe? A Gabi pergunta assim, que horas você vai chegar? Eu não faço ideia, né? Às vezes é muito antes do que a gente imagina, às vezes é muito depois. Então, a gente não tem ideia. E aí não rola aquela cobrança, não rola estar em um lugar com a mente em outro, porque isso não funciona. Não adianta, né? Por isso que eu digo que às vezes sempre que eu vou nos casamentos eu não consigo fazer um story, né? Eu não consigo, tipo, o celular é uma coisa que me dispersa demais. Né? Então eu prefiro não pegar nele naquele momento, pra mim me manter centrado no que eu tô fazendo. Cara, eu tô presente aqui no casamento, tô aqui, tô fazendo isso. Então eu desligo do resto, desligo do WhatsApp, do Instagram, do que tá por aí por trás. Porque senão me dispersa em algum momento, ou daqui a pouco eu vou perder alguma coisa, vou perder a linha de raciocínio que eu tava. Sim, então, pra te entrar e se perder ali é muito fácil, né? E aí, às vezes a gente vê muito story de casamento feito pelo próprio fotógrafo, de momentos incríveis. Eu também me pergunto, como é que... Sabe? Eu me pergunto também. Mas tem alguém fazendo... E aí, beleza, pra gente falar de empreendedorismo, a gente tem que falar de marketing, a gente tem que ser visto, né? E isso faz parte do mundo que a gente vive. Então, eu tento achar um equilíbrio de, cara, alguém tá fazendo bastidores, stories, e talvez não é postado na hora, é postado quando... Tem funcionado pra mim chegar em casa e fazer um resumo ali do que aconteceu nesse dia do casamento, enfim, acho muito melhor do que sair postando coisa na hora. Que às vezes não é o melhor momento, a melhor imagem. E nisso que tu falou de prioridades, entender o que as pessoas buscam, é muito importante mesmo, porque a prioridade é fotografar. A gente quer sempre ter as melhores fotos, mas um casamento que a gente fez esses dias, que a Rani estava junto, que basicamente a noiva vive da imagem dela, do digital, ela precisa de coisas instantâneas no momento, porque matéria, a gente sabe que matéria no dia seguinte já não é mais novidade, já estão falando de outra coisa. Então, ela precisava de uma série de fotos prontas, lindas, maravilhosas, na hora. Como eu sabia que as fotos eram muito específicas, já tinha entendido o que ela queria, o que ela não queria, enfim, fui eu pessoalmente fazer isso enquanto a festa estava acontecendo. E aí é uma questão de novo, definir a prioridade, porque eu estava lá separando 50 fotos, fazendo pós-produção, enfim, e a festa bombando, e gente sendo jogada para cima e tal, e a gente tem que fotografar, né? Mas tava a Chay e a Rani lá fazendo isso, e eu entendi que o melhor que eu podia fazer naquele momento era esquecer aquilo e separar as fotos que ela queria, porque para ela era mais importante ter aquelas fotos naquele momento do que talvez uma foto incrível da festa. E que a gente não tava sem fazer, só não tava eu pessoalmente. Sim. Mas, então, é difícil ter esse controle, porque a gente quer estar lá, mas quer estar aqui e tal. O que é a prioridade? Normalmente, a minha prioridade seria estar lá no meio da festa, clicando, mas naquele dia eu sabia que aquelas fotos separadas, aquela minha 1h30 ausente da festa era mais importante do que estar lá. E, então é isso aí. Sabe, para quem a gente está trabalhando, o que é mais importante, e aí junta um pouco, eu acredito, um pouco do que a gente quer, um pouco do que as pessoas esperam também. Claro. De atender as expectativas. Exatamente. Né? Porque eu tenho certeza que se fizer a foto mais incrível do mundo no teu casamento, mas se eu esquecer dos teus pais, cara, não tô feliz, né? Não vai dizer, a tua foto ficou em primeiro lugar, Fearless e tal, aí mas e os meus pais, né? Por exemplo. Sim. Então, essa questão de prioridade, de ser bom, eu acho que é se perguntar isso o tempo todo. O que é mais importante agora? Que massa. Tô satisfeito. Se a gente tivesse bebido vinho, aí é muita filosofia. Ser 4 horas de episódio. 4 horas. Cara, todos os que a gente gravou tomando vinho, todos passou do tempo. Porque vinho e filosofia... Embalava depois da segunda garrafa ali, da primeira garrafa, embalava o papo, né? E aí quando tu via, nós tava na segunda garrafa, e aí nós já tava discursando, e aí já tinha virado caixa preta, né? Mas é massa, cara. Aí, legal.
Acho que a grande sacada de podcast era essa, na real. Em relação a uma palestra, uma entrevista, é falar como a gente já tá conversando da mesma forma aqui, sem estar gravando, né? Então, isso é muito massa. Legal. Acho que é mais real do que aquela entrevista preparada. Sim, com algumas respostas. Roteiro pronto. Por isso que a gente não cria roteiro, nada, a gente deixa o papo fluir, porque sempre acontece, né, cara? Sempre vai ter uma sacada vai aqui, puxar puxa pro dali, lado, puxa vai pro lado, puxar puxa pro pro conduz, outro, né? Exato, para suas crenças. Pode compartilhar naquele momento. Exatamente. Né? Tem muita coisa, cada um tem muita coisa pra compartilhar, né? Tá louco. Então, ouçam os episódios, assistam os episódios, se inscrevam no canal, dá essa força aí que dá um likezinho que vocês vão gostar, gente. Não, se inscrever no canal, cara, tem que se inscrever no canal. No Spotify é diferente, né? No Spotify tem que se inscrever. Se inscrever e se quiser avaliar, a gente fica feliz também. Porque o Spotify é diferente a propagação dele, né? Também. É bem mais orgânico, né? É. Legal. Lucas, brigadão. Imagina, tamo junto aí. Adoramos o papo. Obrigado. Eu tinha certeza de que ia ser massa, né? Sem então... dúvida, né? Desculpa o excesso de filosofia, Capaz. mas a gente é como né? Exatamente. E é isso que a gente quer também, né? Que as pessoas venham e sejam elas, né? Mostrem um pouco delas, né? Às vezes as pessoas veem de fora, mas não tem ideia, sabe? De como... O que pensa, o que acredita. De como isso que é legal, né? Mas beleza. Obrigado quem chegou até o final. Obrigado a mais um café por estar aqui conosco. Deixar um momentinho pro Lucas fazer o jabazinho, né? Sim, claro. Deixar o seu Instagram, suas redes e tudo. Estamos com uma promoção! Não, galera, só agradecer vocês aí. Primeiro, parabenizar pelo projeto. Sei que dá trabalho, que vocês têm vários motivos para não fazer isso e vocês estão aqui. Então, parabéns, de verdade. Espero que tenha vida longa aí o EFOcast. Obrigado por lembrar do meu nome, convidar, fico super honrado, de verdade, vocês moram no meu coração. Da mesma forma. E, enfim, obrigado a todo mundo que assistiu ou escutou, né? Também. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho, tem lá no @LucasLerman Fotografia. Tem foto de casamento, tem retrato, de vez em quando compartilho alguma coisa de vida pessoal também, que eu acho que é importante, mas não em excesso. E é isso aí. Obrigado. Espero voltar aí e daqui a 10 anos no EFOcast 4.912. Com 3 milhões de seguidores. Deus te ouça. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu. Obrigado.